Então, nós vamos fazer um exercício de assimilação, de fixação, para a gente exercitar a questão da velocidade média quadrática, que é um parâmetro microscópico, estar associado a um parâmetro macroscópico, que é a temperatura. E nesse problema, né, o enunciado diz o seguinte: a 273 Kelvin e 1 vezes 10 a menos 2 atm, a massa específica de um gás é dada por 1,24 vezes 10 a menos 5 gramas por centímetro cúbico. Letra A, determine a velocidade média quadrática para as moléculas do gás. E letra B, determine a massa molar do gás. E letra C, identifique o gás utilizando a tabela 19.1. Então, nesse problema, naturalmente, a gente parte, né, da equação que nós deduzimos anteriormente para a velocidade média quadrática, e não foi dado nem a temperatura nem a massa molar. Mas foi dado aliás, a temperatura foi dada, não foi dada a massa molar. E a gente vai então tentar partir aqui da equação de Clapeyron, dizendo que PV igual a nRT, N sendo o número de mol, né, no caso da amostra, e o número de mol pode ser calculado, como nós vimos antes, dividindo a massa da amostra, que eu estou simbolizando por S de sample, dividido pela massa molar. E a gente então vai ter aqui aparecendo um termo que já está no cálculo aqui da velocidade média quadrática, né? E vamos isolar esse termo, vamos pegar aqui a massa molar dividindo PV, então vai ficar RT sobre M igual a PV sobre a massa molar, e convenientemente o volume pela massa da amostra vai ser o inverso à densidade, né? Porque a densidade é a massa sobre o volume, e a densidade foi dada no problema. Então, nós podemos substituir isso aqui, né, por 1 sobre a densidade, e aí nós temos, então, um termo que nós podemos substituir completamente aqui na raiz, né, e vai ficar o cálculo da velocidade média quadrática, raiz de 3 pressão sobre a densidade, né, que são parâmetros dados. Foi dada a pressão, a temperatura e a densidade. E a gente, então, calculando, vai obter aqui uma velocidade relativamente alta para os nossos padrões do cotidiano, mas não tão alta para os padrões gasosos, porque além de você estar a uma baixa pressão e uma temperatura baixa também, né, isso caracteriza aí um gás que não está submetido a tão grande energia. Então, essa velocidade aqui, aparentemente alta, né, para um gás nem é tão elevada assim. 494 metros por segundo. A letra B diz: determine a massa molar do gás. Então, a gente vai partir aqui da equação 1, onde a gente vai poder escrever a massa molar em termos dos outros parâmetros que são conhecidos, né? Então, isolando a massa molar nessa equação, invertendo, né, essa equação, o RT vem multiplicando, a pressão vem dividindo, e a gente vai ter a massa molar calculada por temperatura, que é dada, a densidade é dada e a pressão é dada. Então, o resultado vai ser 0,0279 kg por mol menos 1. Quando nós olhamos na tabela 19.1, nós vemos que trata-se do gás nobre N2, que é a pergunta aqui da letra C. E com isso o problema fica completamente resolvido. Nesse problema 27, nós vamos trabalhar um pouco a questão da energia cinética das moléculas. Então, o problema diz o seguinte: a água a céu aberto, a 32 graus Celsius, evapora por causa do escape de algumas de suas moléculas da superfície. Então, acontece isso. Você tem aqui, imagina, você tem a água, né, um líquido, e no interior você tem várias moléculas que estão a uma dada energia cinética média, certo? Só que na superfície, normalmente devido aos processos de convecção, as moléculas com maior energia, elas vão acabar indo para a superfície, certo? E elas então vão ficar com energia cinética acima da média, acima desse valor médio,
Com isso, elas vão poder, algumas delas, estatisticamente, vão ter energia para soltar das ligações líquidas, né, e evaporar. Então, você vai ter aqui um processo de evaporação, devido a essas moléculas, né, na superfície estarem com alta energia cinética. E aí ele continua, então, o problema e diz o seguinte: o calor de vaporização da água é 539 calorias por grama, é aproximadamente igual a epsilon vezes N, onde epsilon é a energia média das moléculas que escapam e N é o número de moléculas por grama. Tá? Então, epsilon aqui é uma energia média das moléculas que estão na superfície. Então, letra A, determine epsilon, e letra B, qual é a razão entre epsilon e a energia cinética média das moléculas de água, supondo que esta última está relacionada à temperatura da mesma forma que nos gases, né? Então, como foi dado na definição, essa energia cinética das moléculas que escapam está relacionada ao latente de vaporização da água e ao número de moléculas por grama, de modo que eu posso calcular essa grandeza dividindo o latente de vaporização da água, que é conhecido pelo número de moléculas por grama, que eu não sei, né? O número de moléculas de água por grama nessa situação. Mas aí eu posso calcular, porque eu posso calcular a massa molar da molécula de água, somando a massa molar do hidrogênio, tem 2 hidrogênios e um oxigênio, a soma, né, vai dar a massa molar da água. E a massa molar é a massa contida em um mol que contém o número de Avogadro de moléculas de água, né? Então, quantas moléculas de água estão contidas em 1 grama? Então, uma regra de 3 simples, né? Você multiplica cruzado aqui e isola o N. Então, o N vai ser igual ao número de Avogadro dividido por 18 gramas. Então, esse N vai ser igual a 3,34 vezes 10 a 20 moléculas em 1 grama. Tá? Uma regra de 3 aí bem simples. De modo que você vai agora dividir, né, o calor de vaporização da água pelo número de moléculas contidas em 1 grama. E aí você vai obter que a energia média das moléculas que escapam vai ser dada por esse valor aqui, 6,34 vezes 10 a menos 20 joules. E aí você também pode calcular a energia média das moléculas. Essa é a energia das que escaparam, né? Mas a energia cinética média das outras, né, em média, ela pode ser calculada pelo teorema de equipartição de energia. Dada a temperatura, certo? Cada molécula ela tem, em média, essa energia aqui. E aí você, então, vai substituindo o K é a constante Boltzmann, a temperatura, como 32 graus Celsius, né, vai ser transformado em Kelvin, nesse caso, eu tenho que somar 273. Então, desenvolvendo essa conta, eu posso, então, encontrar o valor médio da energia e depois eu posso dividir, né, a energia das moléculas que escaparam pelo valor médio, pela energia média das outras moléculas, e nós vamos obter aqui um valor de 10 vezes mais, quase 11 vezes mais, ou seja, as moléculas que escapam, elas têm uma energia 11 vezes maior do que as outras moléculas, em média, que estão dentro do líquido, certo? Por isso que elas conseguem escapar. Então, essa é a ideia, a gente fazer esse paralelo, né? Comparar essas energias e ter em mente, né, a ordem de grandeza dessas energias aí, tá? Então, é isso aí, pessoal. Então, pessoal, um outro conceito importante que deve ser visto é o conceito de livre caminho médio, que é definido como a distância média percorrida pela molécula entre 2 colisões sucessivas e é dado por essa equação, onde a gente pode, olhando essa figura, ver que se você observar um ponto de partida qualquer, você vai perceber, né, na ilustração, que a molécula vai percorrer um certo caminho antes de colidir
com uma segunda molécula, ou átomo, né? E depois outro caminho, e assim sucessivamente, de modo que se nós congelarmos no tempo essas sucessivas colisões nessa trajetória, somarmos todos esses caminhos e dividirmos pelo número de colisões, a gente vai ter a definição matemática de livre caminho médio. Vai ser a soma, né, dos diferentes caminhos percorridos pelo número de colisões. No entanto, matematicamente é fácil fazer, mas do ponto de vista prático, você precisa relacionar essa grandeza com coisas mensuráveis em laboratório. Por isso que nós precisamos, então, agora definir o livre caminho médio escrito em termos, né, do diâmetro da molécula ou átomo que se está estudando, né, na verdade, 1 sobre o quadrado do diâmetro, e também em função do inverso da densidade, que é o número de moléculas por unidade de volume na amostra que você está estudando. Então a gente vai ver de onde sai essa relação, né, ou pelo menos parcialmente, né, de onde ela sai, e para isso a gente vai analisar o seguinte modelo. Imagina que você tem uma molécula de diâmetro D que vai percorrer um caminho L, né, definido como em função da velocidade dela e do tempo percorrido. E aí, relacionando essas grandezas, você pode obter a distância, né, ou definir a distância. E a gente deve notar que nesse caminho, qualquer átomo que estiver a uma certa distância, né, desse átomo que está caminhando, vai colidir. E se a gente dividir L pelo número de colisões, você vai ter o livre caminho médio também, né? Você vai ter em média, né, qual o caminho percorrido antes de uma colisão. E para isso, a gente pode definir, multiplicar, né, esse número de colisões e dividir pelo volume compreendido pela seção de choque. Então, esse volume todo aqui é o volume compreendido pela seção de choque, dado que o átomo tem um diâmetro D, a seção de choque vai ter um diâmetro 2D, certo? Por quê? Porque você imagina, né, que todo átomo que estiver, imagina que esse é o átomo que está caminhando e tem um diâmetro D, todo átomo que estiver a uma distância D, também do centro desse átomo, vai colidir, tá bom? Ao longo do percurso, tá? Qualquer distância menor ou igual a D vai haver uma colisão, né? Onde eu tenho aqui metade de D mais metade de D, que vai dar, de fato, uma distância D, que é o diâmetro do átomo, certo? Então, o diâmetro da seção de choque vai ser 2D, tá? Então, esse aqui é o volume definindo a seção de choque. Por isso que a gente vai trabalhar aqui com o volume da seção de choque. Eu vou pegar o número de colisões, multiplicar por esse volume e dividir por esse volume, onde o volume vai ser a área da seção transversal, né? A área da seção de choque, de fato, vezes o comprimento do percurso percorrido pelo átomo, né? Então, você vai ter volume por volume, que vai dar o próprio N aqui, só para a gente prosseguir na nossa definição. Então, essa área da seção de choque você pode encontrar multiplicando, né, πr ao quadrado, onde o raio da seção de choque é o próprio D, é o próprio diâmetro da molécula. Então, você vai ter aqui a área, né, da seção de choque e você vai substituir aqui e vai manter o número de colisões por volume, né, compreendido aí num certo comprimento. Isso aqui, pessoal, é conceito de densidade de moléculas ou de átomos dentro da seção de choque. Tá? Isso aqui é o número de átomos dentro da seção de choque, que é o volume compreendido, né, pela seção de choque vezes a largura, de fato. Cabe, para não ficar dúbio, né, a seção de choque é uma área, né, e o volume é o volume compreendido aqui
pela seção de pelo produto da seção de choque vezes o comprimento percorrido. Então, a gente fica numa forma parecida com a forma real apresentada. De fato, a forma final, a forma real, que representa bem o livre caminho médio, vai ser a menos de um termo de normalização, a raiz de 2. Então, a forma correta vai ser π d quadrado n sobre v, certo? Então, vai aparecer um termo aqui de normalização que aparece quando você faz uma dedução mais rigorosa desse conceito utilizando física e estatística com rigor matemático maior, que a gente não está usando aqui. Nós estamos usando aproximações, né? Uma abordagem mais lúdica, digamos assim, ou mais didática. Então, com isso, a gente pode aplicar essa forma para a gente ter ideia, né, das dimensões desse livre caminho médio, das dimensões das energias envolvidas, quando variamos a temperatura, né, o que acontece com esse livre caminho médio, e a gente vai então ter uma ideia do que acontece microscopicamente. Então nós vamos agora fazer uma pequena aplicação disso, nesse exercício 32 aqui do livro texto, que diz o seguinte: a figura a 20 graus Celsius e a uma pressão de 750 torriceles, os caminhos livres médios do argônio e do nitrogênio são dados por 9,9 vezes 10 a menos 6 centímetros, tá? Isso aqui é um milionésimo do centímetro, para você ter uma ideia como esses valores, a distância percorrida entre as colisões para uma temperatura ordinária, né, a temperatura que a gente costuma viver, como são caminhos pequenos, certo? Então, os intervalos de tempo entre as colisões também são muito pequenos. Então, o livre caminho médio do argônio e do nitrogênio, né? São da ordem de 10 a menos 6 centímetros. Letra A. Determine a razão entre o diâmetro de um átomo de argônio e o de um átomo e o de uma molécula de N2. Qual é o livre caminho médio do argônio, né? E letra B. A 20 graus Celsius e 150 torr, ou seja, se diminui um pouco a pressão, né? E a menos 40 graus Celsius e 750 torr. Então, você vai, nesses dois últimos itens, você vai calcular o livre caminho médio do argônio para valores diferentes de temperatura e de pressão, tá? Observa que aqui você tem uma temperatura ambiente, mais ou menos, né? E uma pressão de 150 torr. E aqui você vai ter já uma pressão alta e uma mais alta, né? E uma temperatura bem mais baixa. Então, para a gente resolver a letra A, que pede a razão entre o diâmetro de um átomo de argônio e um átomo de nitrogênio nas condições dadas. Então, a gente vai partir, né, da equação que nós obtivemos ainda há pouco e que nós comentamos, onde quando você divide o livre caminho médio do argônio pelo livre caminho médio do nitrogênio, dessa definição, os termos que são constantes vão cortar, né? Eles vão ser eliminados. Então, esse termo são constantes, vão ser eliminados. E também as densidades dos gases, nas mesmas condições de pressão e temperatura, devem ser iguais, né? A gente pode comentar rapidamente esse fato aqui, já que não é uma coisa tão óbvia. Se você pegar a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, e lembrar que a constante dos gases tem relação com a constante de Boltzmann através do número de Avogadro, né, por definição, nós já vimos isso num vídeo anterior. Então, a gente pode multiplicar aqui pelo número de mol, de modo que o número de mol vezes o número de Avogadro vai dar um número de partículas que vai ter na minha amostra, né? Que é o N lá que a gente tem no exercício. Então, se eu substituir esse valor, né, NR igual a NK na equação de Clapeyron, eu vou ter que PV igual a NKT, onde N é o número de
átomos na amostra e cai a constante de Boltzmann, né? É outra forma da equação de Clapeyron. De modo que se eu isolar N, o número de átomos pelo volume, eu vou ver que esse número só depende da pressão e da temperatura para uma condição de gás ideal, ou seja, gás rarefeito. Então, na condição de baixas pressões, né, que é a condição de gás rarefeito, esse valor aqui, essa densidade, ela é mais ou menos igual para todos os gases, desde que estejam nas mesmas condições de pressão e temperatura. Então, por esse fato, né, nós vamos poder, na hora de dividir aqui os livres caminhos médios, nós vamos poder cortar todas as constantes, inclusive o N sobre K, que é a densidade, de modo que vai ficar somente o inverso do diâmetro ao quadrado do argônio, dividido pelo inverso do diâmetro ao quadrado do nitrogênio, e a gente então conserva a fração, multiplica pelo inverso da segunda, e a gente vai ter então essa relação entre os diâmetros e os livres caminhos médios, né? O que mostra que o produto do livre caminho médio pelo diâmetro ao quadrado de qualquer gás é uma constante, certo? Dessa maneira, nós então podemos isolar essa fração, que é o que nós estamos querendo da letra A, tirando a raiz, né, dos dois lados, e a fração entre os diâmetros vai ser igual à raiz da fração entre os livres caminhos médios que são dados no problema, e a gente vai ter então essa relação entre os diâmetros. Então, o nitrogênio, ele é quase o dobro do tamanho do argônio, né? Ele é o N2, tá bom? Então, esse aí é uma aplicação bem interessante, bem rápida, na verdade, bem elucidativa, né? Didática. Na letra B ele diz assim: qual é o livre caminho médio do argônio nessas condições de pressão e temperatura e nessas outras condições de pressão e temperatura? Então, nesse caso, o que você vai fazer? Nós vamos voltar para a nossa equação do livre caminho médio, certo? E nós vamos, então, como nós não conhecemos esse termo, né, a densidade, nós vamos ter que substituir esse termo para calcular. Nós já sabemos o diâmetro, né, dos gases, mas nós não sabemos a densidade, que é o que nós vamos precisar obter. E para isso nós vamos partir da seguinte raciocínio. Essa densidade, que é o número de moléculas, átomos por volume, nesta equação eu posso substituir o número de átomos pelo número de Avogadro vezes o número de mol, que é o que nós fizemos anteriormente, né? E o volume pela equação de Clapeyron, ele vai ser dado por nRT sobre a pressão. Eu vou substituir aqui e vai ficar, como é uma divisão, né? Vai ficar invertida a fração, vai ficar P sobre RT N. Então, esse N aqui corta com esse N, de modo que eu vou poder escrever a densidade em função da pressão e da temperatura, certo? Como nós fizemos anteriormente, na verdade, né? Eu não me atentei para esse fato, mas é a mesma relação que nós fizemos anteriormente. Você vai ter aqui o número de Avogadro, pressão e temperatura. E aí você vai poder substituir, então, essa densidade aqui na equação do livre caminho médio, e aí nós vamos, então, calcular o livre caminho médio a partir de parâmetros que nós conhecemos, que nos são dados. Nós vamos usar esse resultado para encontrar o livre caminho médio para um novo par de variáveis, temperatura e pressão, conhecidos o livre caminho médio para um dado par de temperatura e pressão. Você já vai entender isso. Então, a gente vai dividir essa equação em uma situação de temperatura e pressão pela equação em outra condição, né? Para o mesmo gás. De modo que, quando você fizer essa divisão, as constantes, o R, a raiz de 2π e o diâmetro do gás, e o Na, desaparecem na divisão, tá? O diâmetro desaparece porque você está tratando do mesmo gás, né? É argônio, no caso. Então, você quer saber, aí você fica aqui com essa fração, T sobre P, para uma dada situação, né? Pela fração para uma outra dada situação. E aí você isola o livre caminho médio
Você pega esse termo multiplicando, conserva essa fração, multiplica pelo inverso dessa, e você vai poder, então, conhecer do livre caminho médio a temperatura e a pressão em um dado estado, né, termodinâmico. Você pode calcular o livre caminho médio dada um novo par de temperatura e pressão, que é o que acontece aqui no problema. Porque inicialmente, né, nas questões anteriores, nós calculamos o livre caminho médio para a temperatura de 293 Kelvin e a pressão de 750 torr. Aí ele fala o seguinte, que a temperatura é mantida, mas a pressão é diminuída. Quando você diminui a pressão, você aumenta o livre caminho médio, ou seja, as partículas demoram mais para colidir. E quando você faz esse cálculo, utilizando os dados aqui, você vai ver, né, que o livre caminho médio ele aumenta para 5 vezes 10 a menos 5. Ou seja, ele aumenta uma ordem de grandeza em relação à pressão de 750 torr. Aí ele fala novamente, né, na letra C, que você muda a temperatura para 233 Kelvin, você baixa a temperatura e você aumenta a pressão de novo para 750 torr. O que vai acontecer com o livre caminho médio? Você diminuiu a temperatura, você diminuiu o grau de agitação térmico. Ou seja, você a tendência, né, desse processo, desse procedimento, é que o livre caminho médio aumente. Tá? No entanto, você aumentou a pressão. Tá? E a tendência agora é que o livre caminho médio diminua. Certo? Então existe uma concorrência, mas de fato, quando você olha na equação, a temperatura pela pressão vai te dar uma luz melhor do que está acontecendo. Você diminuiu a temperatura e aumentou a pressão. Então, de fato, o que vai acontecer é que o livre caminho médio vai diminuir, né, em relação à questão anterior. Então, na questão anterior, nós tínhamos um livre caminho médio de 5 vezes 10 a menos 5. E agora, calculando com esse novo par de variáveis, né, de T2 e P2, você tem um novo livre caminho médio que de fato diminuiu uma ordem de grandeza em relação à situação anterior, onde a pressão era menor. Então, pessoal, isso aqui é para ilustrar, certo? As definições feitas de livre caminho médio. E na próxima aula nós vamos continuar falando sobre distribuição de velocidades de Maxwell, tá bom? Bons estudos a todos.